interpretação que é muito interessante, que é o seguinte, o que acontece no conto? Né? Ela é uma menina muito pobre, e aí ela tem a ideia, e está num momento muito frio, véspera de Natal, e ela tem a ideia de comprar fósforos e vender um pouquinho mais caro, né? Para poder se sustentar, sobreviver, né? Só que ela faz isso e ninguém a olha, ninguém a vê, né? Ela passa como se ela fosse inexistente, né? E dentro desse não conseguir fazer nada, e naquele momento de frio, ela acende um fósforo. Nisso que ela acende um fósforo, ela tem uma fantasia de um lugar muito farto, quentinho, que de alguma forma tem aí um certo conforto totalmente diferente daquela vida difícil que ela tinha. Com uma família que ela não tinha. Com uma família, né? E aí esse fósforo acaba, né? Esse fogo acaba, né? Ela vai e acende outro, tem outra fantasia, acende o terceiro fósforo. No terceiro fósforo, ela vê uma árvore de Natal, a avó, né? Que tem uma representação muito importante também, né? A velha, a sábia, né? Só que essa avó, ela não fala, ela não se manifesta, né? Ela não diz para ela ainda assim, corre, vai lá, se esconde, né? De alguma maneira. E aí, ela fica tão presa nesse mínimo de conforto que ela tem, e ela vai acendendo um fósforo atrás do outro, um fósforo, de uma maneira até compulsiva, né? Porque qualquer coisa, qualquer mínimo que ela tenha, mesmo que seja da ordem da fantasia, é muito melhor do que aquela vida desastrosa que ela tem, aquela vida negligenciada que ela tem, né? Até que ela morre, né? E aí a gente pode pensar um pouco quantas vezes a gente não se apega a confortos tão pequenos, né? Para a gente não olhar para a nossa vida, a gente não correr, fazer alguma coisa, né? E a gente fica lá naquele movimento compulsivo, muitas vezes, por exemplo, com o trabalho, com o vou cuidar das pessoas, vou fazer tal coisa. Um casamento, às vezes, né? Uma relação amorosa tóxica, às vezes. Exatamente, né? Exatamente. Existe um fogo criativo, existe, né? Só que, diante dessa dificuldade, diante de toda essa é uma história de trauma, né? De trauma precoce, né? De trauma relacional. Diante de toda essa existência de uma vida, ou não existência de uma vida, um não lugar, né? Uma não existência, qualquer coisinha já é suficiente para poder suprir aquela pessoa, né? E aí a Clarissa traz uma coisa muito importante, que é, ela precisa de cuidado, ela precisa de outra pessoa que diga para ela também, corre, você está passando sufoco, você vai morrer aí, né? Porque por mais que a gente fale desse nosso contato com a gente, né, no livro, né, do nosso contato com o nosso eu interior, né, com o nosso inconsciente, a gente também precisa de ser cuidada. A gente precisa do outro, de alguma maneira, né? Então, estar com esses outros próximos, que vão de fato cuidar, e cuidar não significa assim, não, você está certa, faz o que você quer. Não, né? Cuidar às vezes, fala, olha, pensa bem, minha querida, né? Pensa bem, minha amiga, né? Olha o caminho que você está usando, né? Será que não tem outras possibilidades, né? Cuidar é isso também, né? Então, Dizem que amigo de verdade é aquele que fala a verdade para você. Né? Exatamente, exatamente. Então, diante dessa inexistência de um aprendizado, né? E falando de uma história, de o que eu posso fazer para me proteger, né? Porque Mulher Selvagem também fala disso. Fala de aprender a se proteger, né? Então, eu não tive isso. Porque a gente vai aprendendo no contato com o outro, por mais que seja potencial. Quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando de um potencial. Esse potencial, ele é exercido à medida que a gente vê, né? Que a gente experiencia na relação com o outro de alguma maneira. Então, se eu não aprendi, se eu não fui cuidada, se eu não aprendi a me proteger, a colocar os limites, eu não vou saber fazer quando chegar uma ameaça, né? Então, que foi um pouco do caso do conto, né? E aí, isso que a gente está falando, o contato com outras pessoas que podem também oferecer esse lugar, esse ambiente de aprendizado na relação, talvez ajudariam a menininha dos fósforos a não morrer, né? E a manter ali a sua luz viva de uma outra forma. E é interessante que o fósforo